Igreja Presbiteriana do Brasil de Pontes Lacerda, eu saúdo com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, todos que estão nos acompanhando neste momento, os membros da igreja, os nossos amigos, a todos aqueles que esta mensagem está sendo recebida, transmitida neste momento. Que Deus possa abençoar ricamente a sua vida através desta exposição da palavra de Deus. E eu quero convidar você que nos dá o privilégio e a alegria de estar nos acompanhando neste momento, eu quero compartilhar com você neste momento o tema Aprendi a Viver Contente, uma exposição bíblica da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 10 a 20. E nos diz assim a palavra de Deus: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Vamos orar? Deus, diante da tua palavra que foi lida neste momento, nós rogamos a iluminação santa e bendita do Senhor, para que possamos aprender, para que possamos ser alimentados, edificados ou exortados conforme o santo e bendito propósito do Senhor, Pai. Esteja falando aos nossos corações, que o Senhor quebrante os nossos corações, abra os nossos olhos e ouvidos espirituais, para assim contemplarmos das maravilhas do Senhor. Abençoe cada um que está recebendo esta mensagem neste momento, com essa capacidade de compreendê-la. E a mim, como servo do Senhor, também me agracie, Pai, com a condição de poder expor biblicamente, expor com fidelidade a Escritura. Deus, que o Senhor nos alimente, nos dirija, em nome de Jesus. Amém. O último versículo que nós lemos, Paulo diz, no verso 19, E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Se nós perguntássemos qual seria a maior necessidade das pessoas hoje, com toda certeza todos, ou a grande maioria, diria que a maior necessidade ou o maior desafio da nossa vida hoje é superar esta pandemia que nós estamos enfrentando. Mas, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos observar que o maior desafio da nossa vida não é a pandemia, não é esse vírus que tem assolado muitas famílias. Praticamente não existe, dificilmente encontraremos aí um lugar ou uma família que não foi, que teve esta
esta experiência neste momento tão doloroso, tão triste, tão cruel. Mas o maior desafio da nossa existência é viver a vida na sua plenitude. Ou seja, no fundo da nossa existência, o que todos nós queremos, ou o que todo ser humano realmente deseja, é encontrar alegria e sentido em sua vida. Mas o que nós temos diante de nós, na maior parte do tempo, infelizmente, tem sido o quê? Desencorajamento, vazio, medo, dúvidas, temores, por dentro e por fora. E neste texto que nós tomamos para meditação neste momento, o apóstolo Paulo, ele vai nos revelar algumas percepções que ele teve aqui, percepções estas que livraram o apóstolo Paulo de pensar que ele estava no inferno e que o ajudou a entender que a vida vale a pena ser vivida. Neste contexto, o apóstolo Paulo está preso. E o que nos chama a atenção é a declaração que ele faz aqui no versículo 11, a segunda parte, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Como que uma pessoa presa injustamente, uma pessoa em um calabouço, injustamente, como que uma pessoa pode fazer esta declaração como o apóstolo Paulo fez? Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Quais foram as experiências aqui que ajudaram Paulo a encontrar alegria na sua vida em toda e qualquer situação? O que foi que ajudou Paulo a viver contente em sua vida? 3 observações, 3 percepções aqui deste texto, muito importante. A primeira delas, o apóstolo Paulo, ele compreendeu que a felicidade é um aprendizado. Paulo afirma aqui no versículo 11, aprendi a viver contente. O texto não nos diz aqui que o contentamento ou a alegria era uma característica natural da sua personalidade. O texto não nos diz que a alegria era uma característica do temperamento de Paulo. O texto não diz que a alegria era uma característica do humor de Paulo. Mas o texto nos diz que a alegria era resultado de um aprendizado. Paulo diz, aprendi a viver contente. Diferente da nossa realidade. Porque uma das marcas dos nossos dias é justamente o contrário. Se chama descontentamento. Apesar da nossa geração, nós termos hoje muito mais do que os nossos avós tiveram, do que os nossos pais tiveram, mais oportunidades, mais tecnologia, mais condições, mais recursos, mais saúde, mais medicamentos, mais conforto, tudo isso, mas nós continuamos vazios. Porque a nossa geração é uma geração infeliz, mal agradecida, uma geração de murmuradores, uma geração triste. Prova disso é que os pais querem hoje demonstrar o seu amor para os filhos através de presentes, e eles são mal agradecidos, eles são desobedientes e nunca estão satisfeitos com aquilo que eles têm. Mas assim somos nós também. Nunca estamos satisfeitos e somos infelizes e mal agradecidos. E por que isso? Uma questão de foco. Uma questão de foco. Existe um antigo provérbio que diz que 2 homens, eles estavam diante das janelas de suas casas e olhavam para o lado de fora. Olhavam para a chuva que estava caindo do lado de fora. Um olhou e viu a lama. O outro olhou e viu a beleza da chuva. E o que diferencia esses 2 homens? Ambos estavam olhando para a mesma coisa. Mas acontece que
O foco estava em lugares diferentes. O foco de um estava na lama. O foco do outro estava na beleza da chuva. Queridos, Paulo se encontrava em uma prisão. Injustamente. Muito provavelmente em Roma, pois aqui no versículo 22 diz que também os da casa de César o saudavam. Muito provavelmente Paulo estava preso aqui em Roma, mas uma certeza nós temos: o ambiente era hostil, ele estava preso, ele estava em uma cela, e ali neste lugar totalmente hostil, totalmente contrário àquilo que nós desejamos para as nossas vidas, ali naquele lugar, os olhos de Paulo estavam colocados em Deus, e não na circunstância, e não nas paredes sujas e fétidas daquela cela, mas sim em Deus. E então, ao ter os seus olhos voltados para Deus, a perspectiva dos céus encheu o coração do apóstolo Paulo de alegria. A diferença estava no seu coração, questão de perspectiva. Felicidade, apreciação, gratidão e contentamento são coisas que nós desenvolvemos. Nós precisamos aprender a viver assim. É algo desenvolvido, é algo que nós aprendemos em nossa caminhada. E Paulo nos diz que em sua caminhada com Deus, ele aprendeu a viver contente. E nós? Será que na nossa caminhada, será que na nossa vida, será que no nosso dia a dia nós temos desenvolvido este aprendizado? Será que nós estamos aprendendo a viver contente, ou nós estamos aí sendo derrotados pela amargura, culpando a Deus pelos nossos erros, pelos nossos fracassos? Será que nós estamos desenvolvendo este aprendizado do contentamento, ou nós estamos murmurando contra Deus, murmurando contra o mundo por causa das dificuldades odiernas? Quando nós enveredamos por esta estrada da ingratidão, dificilmente seremos capazes de celebrar a vida e encontrarmos satisfação na mesma. Por isso, precisamos aprender esta lição que o apóstolo Paulo nos ensina. A felicidade, ela é um aprendizado. E enquanto ele caminhava com Deus, ele aprendeu a viver contente. E que nós possamos aprender também, independente das circunstâncias. Mas o apóstolo Paulo teve uma outra percepção também, que eu quero ressaltar neste momento. Paulo aprendeu que os relacionamentos são mais importantes do que as coisas. Ao escrever este texto, Paulo estava agradecendo aos irmãos da igreja em Filipos pela oferta que eles haviam enviado para o seu sustento pessoal como missionário. Mas Paulo deixa claro que o dinheiro só era importante, aquela oferta que ele recebeu, ela só era importante porque ela revelava o cuidado e o amor daqueles irmãos para com Paulo. Por isso ele diz no versículo 17, não que eu procure donativos. O mais importante era a manifestação de amor, o mais importante era o cuidado, era a preocupação, era o relacionamento que eles tinham, que fez com que eles enviassem essa oferta ao apóstolo Paulo. Então, o relacionamento, segundo Paulo, aqui é muito mais importante do que o valor financeiro ou o valor da oferta. Mas o problema é que hoje nós vivemos o inverso de tudo isso. Vivemos conectados às coisas e nos esquecemos das pessoas. E eu quero citar aqui algo muito interessante que foi dito pelo escritor Patrick Morley, no seu livro Desafios da Vida de um Homem, publicado pela editora Mundo Cristão. Ele diz algo muito interessante. Ele diz assim: muitas vezes sou bombardeado por pedidos urgentes que exigem respostas urgentes a problemas urgentes com consequências urgentes. Tenho a impressão, segundo o autor,
que o mundo deixará de girar em torno do seu eixo, a não ser que eu, pessoalmente, o movimente. Quando paro para analisar o significado dessas coisas aparentemente urgentes, o autor conclui: reconheço que há muita palha, pouco trigo e uma imensa corrida atrás do vento. E quantos estão vivendo, agindo desta forma? Literalmente, correndo atrás do vento. Queridos, o texto nos exorta e a realidade nos mostra também que nós precisamos cultivar relacionamentos e amizades significativas em nossas vidas. Paulo enfatiza aqui que ele possuía relações significativas com a igreja de Filipos. E em tempos de hostilidades e dificuldade na vida do apóstolo Paulo, este relacionamento com aquela igreja fazia um enorme diferencial na sua história pessoal. Versículo 15. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente a vós outros. Olha a importância deste relacionamento da igreja com o apóstolo Paulo. A importância do relacionamento pessoal, muito mais importante do que as coisas materiais. Queridos, a nossa vida, ela é transformada quando encontramos vínculos significativos nos relacionamentos. Paulo diz aqui expressamente que ele dependia e precisava daqueles irmãos. Paulo nos mostra que ele tinha um relacionamento significativo com aquela igreja, com aqueles irmãos. E isso nos mostra que nós precisamos uns dos outros. Essa realidade é clara ao nos mostrar isso, que nós estamos vivendo hoje, o quanto nós precisamos uns dos outros. Mas infelizmente, existem pessoas que querem continuar seguindo, enveredando pelos caminhos de uma vida miserável, porque se vive isolada, uma vida isolada como se não precisasse de ninguém. Infelizmente, observamos que hoje nós estamos nos tornando meros agentes de produção, gerando riquezas, trabalhando incansavelmente, mas sem relacionamentos significativos. E o texto nos ensina que relacionamentos significativos são mais importantes do que coisas. Paulo vivia contente em toda e qualquer situação, não pelo que ele recebia, não pelos donativos que ele recebeu, mas pelo relacionamento significativo que ele tinha com aqueles irmãos. E nós estamos vivendo como agentes de construção, agentes de produção, ou nós estamos construindo aí relacionamentos significativos em nossas vidas? Terceiro lugar, o texto nos diz: o apóstolo Paulo aprendeu a lidar com a abundância e também com a escassez. A vida de Paulo, ela não girava simplesmente em torno das circunstâncias favoráveis. Ele sabia que a vida é instável e muitas vezes pode mudar, porque existem momentos alegres, momentos felizes, momentos de fartura, momentos de ganho, mas existem também os momentos de tristeza, os momentos de perda, os momentos de dificuldade, o momento de dor. E Paulo conseguiu aqui ter duas coisas que são fundamentais na vida de qualquer ser humano. Versículo 12 nos mostra isso. Paulo desenvolveu a abundância sem culpa, ou seja, sei estar honrado, é o que ele diz no verso 12. Ou seja, o apóstolo Paulo celebrava a vida quando Deus lhe permitia ser honrado. Ele não se sentia culpado quando Deus lhe abençoava com coisas boas, com oportunidades agradáveis. E nós precisamos aprender a viver assim também, viver de bem com a vida quando Deus nos honra, quando Deus nos abençoa. Descansar, comer,
passear, viver a vida quando puder, e isso sem nenhum tipo de crise. Ou seja, sei estar honrado, agradecido por aquilo que Deus deu. Não podemos deixar de celebrar as bênçãos de Deus. E muitos não conseguem celebrar essas bênçãos e nem ser gratos por essas bênçãos. E Paulo diz, sei estar honrado. Mas Paulo, ele desenvolveu também uma outra questão aqui muito importante. Escassez sem murmuração. Quando ele diz, também no verso 12, sei estar humilhado. Ou seja, por outro lado, Paulo aprendeu também que nós precisamos andar com contentamento em nossos corações, mesmo nos dias de dificuldades. Contentamento em nossos corações, mesmo nos momentos de aperto. Ele aprendeu a não se desesperar diante dos dias maus. Ou seja, ele havia aprendido a lidar com a escassez. Será que nós sabemos lidar com a abundância? Será que nós sabemos lidar com a escassez? Eu li uma frase de um autor anônimo, eu não consegui identificar o autor dessa frase, mas vale a pena ser repetida aqui. Diz assim: as pessoas são como saquinhos de chá. Nunca se sabe o que há dentro delas, enquanto não derramar água fervendo. E é impressionante que a Bíblia nos mostra como situações difíceis podem determinar o coração das pessoas. Um exemplo, Jó e sua esposa. Ambos viveram ali a mesma experiência, ambos passaram ali por uma situação desesperadora. E a reação de cada um deles, diante desta mesma situação, a reação deles foi completamente diferente. A mulher de Jó, ela diz para ele: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Diante da tragédia que se abateu sobre a vida deles. E a atitude de Jó, ela foi completamente diferente. Ele diz: falas como doida, temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? A mesma reação, a mesma situação provoca reações completamente diferentes. Amaldiçoa teu Deus e morra. Recebemos o bem, porventura não receberíamos também o mal? Ou seja, fomos ricamente abençoados, não vamos prosseguir com fé neste momento de dificuldade? Já recebemos tantos livramentos de Deus, não vamos confiar que Deus pode continuar nos dando este livramento neste momento? Paulo aprendeu a estar humilhado, a viver em situação de escassez e a ter atitude de coragem e fé diante das provações. Ah, queridos, eu e você, nós precisamos aprender a lidar com a vida quando as coisas essenciais começarem a faltar. Nós precisamos aprender a lidar com a vida quando nós perdemos alguém que nós amamos, pois infelizmente isso pode acontecer e tem acontecido. Nós precisamos admitir que é preciso viver com limites, mas o problema é justamente esse. Nós temos dificuldades em admitirmos isso. Mas Paulo nos diz aqui que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer circunstância, em toda e qualquer situação, tanto de escassez quanto de fartura. Tanto sei estar honrado, quanto sei ser humilhado. Paulo, ele descobriu que a fonte da alegria estava na sua relação pessoal e intransferível com Deus por meio de Jesus. E esta afirmação ela é feita por duas vezes aqui no texto. Versículo 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor. Paulo afirma que sua fonte extraordinária de alegria era Deus.
estava em Deus. E no verso 20, ele diz, aliás, no verso 19, ele diz: e o meu Deus há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ou seja, em Cristo, quando estamos em Jesus, haverá suprimento para todas as nossas necessidades. Hoje, infelizmente, as pessoas estão muito vazias. Infelizmente, as pessoas estão interiormente falando solitárias. Outras estão se sentindo culpadas pelo passado. E a maioria ansiosas quanto ao futuro. A verdade é que já se esgotaram todos os recursos humanos na busca de um significado para a vida. Na busca de alegria para a vida. Mas o grande problema é que as pessoas estão buscando significado para suas vidas, ou mesmo alegria, fora de Jesus, longe de Jesus. E eu cito aqui as palavras, o texto de Eclesiastes, capítulo 2, versículo 25, diz assim: separados de Deus, quem pode comer, ou quem pode alegrar-se? Longe de Deus não existe alegria. Longe de Deus não existe recurso. Longe de Deus não existe suprimento. Você pode ter tudo aquilo que a vida pode oferecer. Você pode ter conquistado tudo nesta vida, mas mesmo assim ser o mais infeliz ou o mais miserável de todos os homens. A fonte da alegria de Paulo estava no Senhor. Alegrei-me sobremaneira no Senhor. Onde está a nossa fonte de alegria? Se for em Deus, nós sabemos que nem mesmo a morte nos separa do seu amor, que está em Cristo Jesus. A grande questão é: onde está a nossa fonte de contentamento? Paulo diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Por quê? Porque a sua fonte de alegria estava em Deus. E a nossa? Vamos orar? Senhor, que o Senhor seja, Pai, verdadeiramente a nossa fonte de alegria e contentamento. Que nós sejamos pessoas que em nosso caminhar venhamos a desenvolver este aprendizado muito importante. Como vimos na vida do apóstolo Paulo, o contentamento, a alegria, não era uma característica de sua personalidade, mas sim um aprendizado ao longo da sua história, ao longo da sua vida. Que nós possamos aprender também a vivermos contentes, pois a nossa alegria deve estar no nosso relacionamento com o Senhor, Pai. Ajuda-nos também a entender e priorizar os relacionamentos, a importância de relacionamentos significativos, pois infelizmente a humanidade hoje tem priorizado as coisas materiais e desprezado o próximo, desprezado o seu semelhante, Pai. E nós vimos aqui no texto a importância para as nossas vidas de relacionamentos significativos, pois nos momentos de lutas e dificuldades, com toda certeza, essas pessoas serão instrumentos do Senhor para nos abençoar, para nos auxiliar, para sofrer conosco, para se alegrar conosco, para estar junto conosco nesses momentos, Pai. Oh Deus, e que nós saibamos também lidar tanto com a abundância quanto com a escassez. Nos momentos de abundância, não esquecermos que é o Senhor quem nos dá graciosamente todas as coisas, e sermos gratos ao Senhor. E nos momentos de escassez, continuarmos crendo que é o Senhor quem nos dá graciosamente todas as coisas,
e sermos gratos, porque o Senhor não nos deixará, Pai amado, sem suprir as nossas necessidades, porque o Senhor é o Jeová Jireh, o Deus da provisão material e da provisão espiritual, Pai. O segredo da alegria e contentamento de Paulo estava no seu relacionamento com o Senhor. Que nós também venhamos a desenvolver este relacionamento pessoal e intransferível com o Senhor, através de Cristo Jesus, e assim encontrarmos sentido para a nossa vida e vivermos a verdadeira alegria, e também podermos dizer, aprendemos a viver contente em toda e qualquer situação. Nós oramos, Pai, também intercedendo por todos aqueles que estão enfrentando esta enfermidade desses dias, Pai. Por aqueles que estão reclusos em seus lares, por aqueles que estão hospitalizados, por todos aqueles que estão sofrendo, que estão com dificuldades neste momento, Pai. Que o Senhor guarde, que o Senhor fortaleça, que o Senhor abençoe, que o Senhor derrame da tua graça, da tua paz, do teu consolo e do teu conforto, Deus. Que a paz do Senhor, que o teu amor, que o consolo, o conforto do Espírito Santo seja derramado sobre todos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado.